Graça e paz, queridos. Eu sou a Eliana e nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Hoje, em especial, a palavra será direcionada às mulheres, mas nada impede que os homens também a ouçam, né? Porque tudo que vem de Deus é bom. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro dos Juízes. Juízes, capítulo número 4. Juízes 4. Apenas um versículo, o versículo 4, que diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E por que uma palavra específica hoje para as mulheres, né? Hoje nós estamos vivendo aí esse tempo de pandemia, né? Onde a quarentena, nós temos que ficar dentro de casa e nunca a igreja brasileira orou tanto, eu acredito, como agora, né? As famílias se reunindo e hoje nós colocamos de ministrar para as redes e eu fiquei na responsabilidade de ministrar nas mulheres. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi justamente essa, somente este versículo. E é um versículo bastante profundo. Lógico que eu não vou trazer aqui um estudo teológico, não vou trazer aqui nada muito, oh meu Deus, mas uma palavra que vá ao coração das mulheres hoje, em especial. E o versículo começa com o nome dela, Débora, né? Ou seja, a identidade, se nós mulheres nos colocarmos como Débora hoje. Débora, o nome Débora, o significado é abelha. Abelha. E o que viria a ser isso então? Por que o versículo começou assim, com o nome Débora? Todas nós mulheres temos uma identidade. E é muito ruim quando nós somos identificadas como alguém. Você conhece a esposa do fulano? Quem? A esposa do pastor? A prima do advogado? A vizinha do padeiro? A mulher do peixeiro? Aqui não. Débora. Uma identidade, uma pessoa. Nós, cada uma de nós mulheres, temos uma identidade. Somos alguém. E Deus nos vê assim, como alguém individual, como uma pessoa. E Deus nos valoriza como tal. Nós, mulheres, eu, você que está aí me ouvindo, homem ou mulher, nós temos que saber qual é o nosso papel, quem somos nós. Temos que acreditar naquilo que somos. E nós temos que nos esforçar para melhorar. Temos uma identidade. Somos alguém. Débora. Quem é você? Quem é você aí que está me ouvindo, me assistindo agora? Eu sou Eliana. Quem é você? Nós precisamos, querido, ter a certeza de quem somos. E ao olharmos no espelho, nada pode nos trazer crise. Crise de identidade, sabe? Ai, será que eu sou mesmo? Será que eu posso mesmo? Será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Quantas mães ficam assim, ai, sou uma péssima mãe. Eu não sou a esposa que deveria ser, eu não sou a filha que os meus pais merecem. Então vamos fazer alguma coisa para melhorar isso. Débora, abelha. Quando fala de abelha, fala de colmeia. Você já viu como que é uma colmeia? Né? Tudo organizadinho, arrumadinho. A abelha, ela produz o quê? Mel, doçura. Não que todas as mulheres precisem ser doce, né? E ser doce não está no tom da voz, né? Ela produz doçura. Ela produz coisas agradáveis.
Mel serve para tantas coisas, né? Serve para fazer doce, para fazer remédio, até desde as antiguidades que se usa o mel para várias coisas. A mulher, ela tem essa habilidade que Deus deu, habilidade natural de criar coisas. E nós, mulheres de Deus, que temos uma identidade com o Senhor Jesus, nós precisamos produzir nutrientes, produzir doçura dentro da nossa casa, organização. As abelhas, elas trabalham em unidade para produzir o mel. E tudo dentro da colmeia. Como mulher, você precisa, querida, ser organizada. Ter horário para fazer as coisas. Tantas mulheres atrapalhadas, confusas, mulheres perturbadas. Meu Deus, o dia acabou, eu não consegui fazer nada, ninguém me ajuda nessa casa, sou eu tudo sozinha. Mas, querida, você já se organizou? Já procurou assim, olha, tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu vou fazer aquilo, procurar levantar cedo, ter as coisas todas no lugar? Débora era uma mulher exemplar. Foi uma mulher que nos deixou exemplo a seguir. E quando o versículo então começa com Débora, vírgula. Coloca aí, no lugar de Débora, o seu nome. Quem é você? Você tem produzido boas coisas? Você tem produzido coisas doces ou que sejam boas ao paladar? Você tem produzido dentro do seu lar harmonia, comunhão? Nesse período, Deus tem nos dado oportunidade para tantas coisas. E entre essas muitas coisas, o culto doméstico. Nós todas as quartas-feiras temos feito culto doméstico. A mulher que é organizada, levanta cedo, arruma sua casa, prepara um jantarzinho. Sabe, irmãs, não precisa o seu jantar ou o seu café da manhã ser um banquete com muitas coisas caras. Não precisa isso. O arroz, o feijão, uma farofa com carinho, que delícia. Um feijãozinho com uma farinha bem feita, com doçura. Coloca a mesa e você vai ver o resultado. Faça uma oração em ação de graças. Débora era, antes de qualquer coisa, uma pessoa, a mulher Débora. Antes de ser mãe, antes de ser filha, antes de ser esposa, antes de ser qualquer coisa, líder ou não, antes de assumir qualquer cargo de liderança ou antes de ser uma profissional, antes de qualquer coisa, Débora era uma pessoa, uma mulher. Uma mulher que tinha suas crises, uma mulher que tinha suas tristezas, que tinha os seus problemas, os seus conflitos. Uma mulher que tinha os seus sonhos. Uma mulher que tinha os seus altos e baixos, como todas as mulheres têm. Mas, acima de tudo, ela era uma mulher que confiava em Deus. Sabe, queridas, o que muitas mulheres hoje, mulheres cristãs, têm se confundido nas coisas e têm ficado perdida? É achar que servir a Deus é ter tudo do bom e do melhor, que nada vai lhe faltar e que ela não terá problemas. Será uma mulher maravilha. Isso não é verdade. Isso não é evangelho. Nós, que somos mulheres cristãs, continuamos a ser uma mulher como qualquer uma outra, com o diferencial de ter um Deus todo-poderoso para nos ajudar, nos auxiliar, nos mostrar o caminho. E é isso que o Senhor Deus está tentando fazer hoje conosco através da sua palavra.
Nós mulheres precisamos ser organizadas, trabalhadeiras. Tantas mulheres preguiçosas, sabe? Preguiçosa mesmo. Preguiça de colocar o guarda-roupa em ordem. Preguiça de deixar a casa limpa, organizada. Preguiça de fazer comida para a família, de passar a roupa, de limpar, de deixar tudo organizadinho. Preguiça de se cuidar, de ficar bem, de se sentir bem. Preguiça. Nós precisamos, irmãs, mulheres, precisamos ter um diferencial. É isso que Deus espera de nós. E aí a gente continua o versículo, né? Depois que falou de Débora como identidade. E sabe você, mulher, você precisa aprender a resolver os seus problemas. Em Deus, sempre em Deus. Para com esse negócio de que você tá com um problema, um conflito e vai logo pro WhatsApp. Colocar no status como você está hoje. Colocar no Facebook para todo mundo saber como é que você está. Para com isso. Liga para fulana, liga para Bertana para contar os seus problemas pessoais e daqui a pouco, olha, todo mundo tá sabendo do jeito que você nem falou. Então aquilo que era um problema virou 2. O que você tem que fazer? Vai buscar o Senhor. Direção de Deus. Deus, ele é aquele que nos direciona, que fala conosco, que nos mostra. É claro que Deus tem colocado pessoas para nos ajudar. E quando você colocar tudo nas mãos do Senhor, Ele vai te direcionar a pessoa certa pela qual você deve ligar, mandar uma mensagem, conversar. Tudo direcionado pelo Senhor. E aí você vai ter o direcionamento certo. E depois que a gente lê Débora, vírgula, vem profetiza. Além de ser uma mulher, como todas nós somos, com todos os problemas que todas as mulheres têm, independente da idade, se for uma mulher jovem, está aguardando o casamento, se for uma mulher já de meia idade, já casada, está lá com seus problemas de TPM, problemas diários e etc. Se for uma mulher como eu, já está enfrentando a menopausa, enfim, uma mulher. E aí vem a vírgula, profetiza. Quando a gente diz aqui profetiza, eu não estou falando, e nem a Bíblia, né, em esse versículo que nós acabamos de ler, não é aquela que fala meia dúzia de palavras em línguas estranhas e diz eis que eu te digo. Não estou dizendo dessa profetiza. Mas a profeta é aquela que manuseia bem a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é a maior profecia. E nós, mulheres, precisamos ser as profetas da nossa casa, as profetisas do nosso lar, da nossa geografia, da onde nós estamos. Débora, ela era uma profetisa. Ou seja, tudo que você fizer precisa ter na tua boca a palavra do Senhor. Agir com sabedoria, com discernimento. A profecia, ser uma profeta, não é então você sair por aí dizendo que Deus mandou dizer, eis que eu te digo, como eu já disse. Não, não é isso. Profetiza aqui é você anunciar a palavra, anunciar o evangelho. É você proclamar a libertação dentro da sua casa como profeta. A maior profecia não é a palavra? Então pegue a palavra. E quando parecer que nada está dando certo, você vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E você vai estar profetizando. Você vai estar sendo uma profetisa. Quando estiver faltando tudo, você dizer, não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é ser profeta, é usar a palavra. No meio do caos, você precisa ser uma voz profética.
Não estão acontecendo tantas coisas ruins por aí? Lá fora, se você ligar a televisão e ir para os noticiários, meu Deus, só más notícias. Mas o Senhor Deus está levantando uma geração de mulheres profetisas para profetizar nesse tempo. E você precisa profetizar. Veja como é que estão as coisas dentro da sua casa, na sua família. Você precisa se levantar como Débora, produzir doçura e profetizar no meio do caos, no meio das guerras. Você precisa ser uma mulher diferente, fazer a diferença. Como é horrível conversar com uma mulher que só sai derrota da boca dela. Você pergunta se está tudo bem? Mais ou menos. Nunca tem uma vitória para contar. Nunca tem alguma coisa de bom para dizer. Ela só sabe contar derrotas. Todos temos problemas. Todos nós temos problemas e enquanto estivermos nessa terra, assim será. Mas nós temos o Deus que resolve problemas. O Deus que nos ajuda a solucionar os problemas. E quando nós entramos aqui nessa segunda palavra do versículo, que é ser profetiza, e começar a profetizar, as coisas acontecem. Porque quem faz é Deus, através da nossa fé. Quando somos mulheres de fé, nós somos mulheres de oração, mulheres que buscam a Deus verdadeiramente. E começamos a profetizar nos vales, sabe? Profetizar diante de tudo aquilo de ruim que está acontecendo ou está para acontecer. Profetizar que na minha casa nenhum mal sucederá, nenhum mal sucederá. Na minha tenda não vai entrar morte, não vai entrar destruição, porque Deus é comigo. Começar a profetizar as bênçãos do Senhor. As pessoas estão perdendo seus empregos por aí, mas o Senhor vai me dar o sustento de cada dia. Isso é profetizar. O filho chegar em casa desesperado porque perdeu o emprego, porque aconteceu alguma coisa, o marido chegou, meu Deus, e agora? Fui mandado embora nessa crise. E você ser uma voz profética para a sua família. Calma, meu filho, calma, marido, Deus é conosco e o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Vamos orar, vamos buscar e o Senhor abrirá as portas. Isso é ser profeta. Profetizar dentro da sua casa, dentro da sua situação, dentro do seu contexto, naquilo que você está vivendo. Se você trabalha, aonde você trabalha, as pessoas estão desesperadas, estão angustiadas, agoniadas. Você precisa ser uma voz profética lá. Levar a palavra de Deus, levar a paz a essas pessoas. Você que faz parte de grupos de família, e as famílias estão colocando lá, sabe, só tristezas, más notícias, não sei quem morreu, não sei quem está internado, não sei quem está doente, não sei quem perdeu o emprego. Seja uma voz profética. Chega lá no grupo e diga, calma. Calma. Existe um Deus acima de nós. Vamos crer, porque tudo é possível que crer. Débora, além de ser uma mulher, como qualquer uma de nós era, ou somos, Débora era profetisa. Ela profetizava a bênção para o outro. Seja essa voz profética nesse tempo que estamos vivendo. Abra a sua boca e começa a profetizar bênçãos, portas abertas, a presença de Deus. Chame a presença do Senhor na sua casa. Coloque louvores de adoração a Deus. Louve ao Senhor enquanto você estiver limpando a sua casa, enquanto você estiver fazendo os seus serviços domésticos. Adore ao Senhor. Seja uma profeta para esse tempo. E depois dessa vírgula vem mulher de Lapidote. Mulher de Lapidote. Então, embora ela tivesse uma identidade, fosse um indivíduo, uma pessoa, essa mulher, no caso a Débora, ela era casada. E tinha um esposo, um marido que também tinha a sua identidade. E o nome dele era Lapidote, que significa chama.
fogo. E nenhum dos dois perdeu o seu papel. Hoje estão aí as feministas dizendo que as mulheres têm que ter direitos iguais. Hã? Cada um tem o seu lugar. Essa é a verdade. Cada um tem o seu lugar. Ninguém é maior ou menor do que ninguém. O Senhor Deus colocou papéis para cada um de nós exercermos. E o marido é o cabeça da esposa. E aqui Lapidote chama fogo, tocha. E se você for ler mais o texto, você vai ver que ele levava a bolsa de Débora, enquanto Débora trabalhava. Ele a ajudava no ministério dela. Ela era uma profetisa, ela era uma mulher, para o seu tempo, uma mulher muito bem sucedida, mas era esposa de Lapidote. Ela honrava o seu marido. Ela sabia quem ela era, mas também sabia quem era o marido, o esposo, que estava acima dela. E ela o honrava por isso. E ambos faziam a obra juntos, cada um no seu papel. E muitas vezes nós mulheres nos deixamos ser seduzidas pelo engano da serpente, como foi lá no início, quando a serpente enganou Eva. Mulher, ainda que você tenha mais talentos que o seu marido, mais dons que o seu marido, talvez você seja mais habilidosa que ele, talvez você até ganhe um salário maior do que o dele. Eu quero dizer para você que ele continua sendo cabeça. E ele precisa ser o lapidote que Deus colocou. Ou seja, a chama, a tocha, aquele que acende, que ilumina, que aquece. Você produz a doçura, os nutrientes para a família, a harmonia, a comunhão. Mas se você, mulher que está me ouvindo, é casada, você precisa honrar o seu marido como lapidote de sua casa. Vamos lá. E vem outra vírgula e diz que ela julgava Israel naquele tempo. Porque, além de ser uma mulher comum, como todas, ser uma esposa, ela também tinha uma profissão. Ela era uma juíza. Diga-se de passagem, a única juíza que a Bíblia menciona. E nesse tempo em que ela era juíza, ela julgava, esse papel de juíza era como se fosse um governador da época, né? Porque era um governo teocrático, onde Deus é que governava tudo. Então, Débora, através do poder de Deus, julgava as situações. Ela tinha essa profissão de julgar o povo, as causas das pessoas. E, além disso, e com tudo isso, ela era uma mulher respeitada, admirada, e houve uma guerra. E Baraque, se você for estudar o texto ou ler o texto, você vai ver que teve uma guerra naquela ocasião, nesse contexto. E Baraque, que era o responsável por aquela guerra, o chefe do exército, se sentiu inseguro. E viu a segurança nessa mulher, Débora, nessa guerreira. E ele disse: olha, eu só vou à guerra se você for comigo. Ela foi com ele à guerra, mas sem tirar dele a autoridade. Sabe, mulheres, nós, como mulheres de Deus, precisamos entender o nosso papel, saber verdadeiramente quem somos. Deus, Ele está disposto a nos ajudar, a nos orientar, a nos direcionar, mas nós não podemos quebrar princípios. Nós precisamos aprender que para entrar numa guerra, aprender que para ser usada por Deus,
para ser uma mulher bem-sucedida, trabalhando fora ou não, precisamos, antes de tudo, ser obedientes a Deus. Quando nós somos obedientes, tudo dá certo. Tudo dá certo. Baraque venceu a guerra através de Débora, por causa de uma mulher que se posicionou. Uma nação toda foi beneficiada. Nós precisamos nos posicionar. Seja lá a guerra qual for que você estiver enfrentando. Às vezes você pode estar enfrentando uma guerra com você mesma, sabe? Crise. Você e você. Guerras interiores. Às vezes você fica assim, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta disso. Mas você dá. Dá. É só você pedir ajuda à pessoa certa, ou seja, ao Senhor Jesus. E tudo vai dar certo. Você precisa, então, entender a palavra, absorver a palavra e, acima de tudo, obedecer a palavra. Quando nós obedecemos os princípios, irmãs, isso funciona. Eu digo a você por experiência própria. Deus, ele é maravilhoso e está disposto a nos dar vitória em todas as nossas batalhas, em todas as nossas guerras, mas nós precisamos entender os princípios, não quebrar os princípios. Você veja que Débora, ela conseguiu conciliar tudo que Deus colocou na mão dela. Ser uma mulher, como todas são, profetizando nas causas, profetizando nas situações, tendo o seu trabalho secundário, que era ser juíza, exercendo o seu papel dentro da Assembleia, ou seja, na casa do Senhor, o seu ministério sacerdotal. Ela conseguiu ser esposa, ser tudo, conciliar tudo e ser bem-sucedida em tudo. Por quê? Porque o seu nome fazia jus a todo o seu comportamento. Uma mulher organizada. Então, não existe aquela mulher que diz assim, para mim não dá porque eu não tenho tempo. Para mim não dá porque eu não tenho paciência. Para mim não dá porque eu já estou cansada. Imagine a situação de Débora. Se coloque no lugar de Débora. Vamos nos posicionar. Vamos nos levantar como Débora para essa geração. Deus está levantando mulheres para fazer a diferença. Nunca as mulheres trabalharam tanto em todas as áreas como agora nesse momento. E Deus deseja me levantar, te levantar como uma voz profética para mudar as geografias, mudar o lugar onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, aonde você está. Não desista daquilo que Deus colocou na tua mão. E se você já desistiu, peça perdão ao Senhor hoje e volte a ser Débora. Volte a ser guerreira. Volte a ser a profetisa. Volte a ser a mulher que julga as causas de Deus, que trabalha para Deus. Há uma recompensa. E eu quero dizer para você, vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabe por quê, querida? Porque existe uma promessa feita para mim e para você, e eu creio na palavra. O Senhor há de vir buscar a igreja, e naquele grande dia, você vai ver o quanto valeu a pena ser aquilo que Deus te chamou para ser. Não sei se Deus te chamou para ser Débora, Esther, Vanusa, Raquel, Elaine, Patrícia, Verônica, Maria, Andressa, Paula, não sei. Mas seja aquilo que Deus te chamou para ser. Não abandone o seu chamado. Não abandone os projetos de Deus para você. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável.
E ainda que agora pode estar sendo difícil, sabe? Difícil organizar a colmeia, colocar tudo no lugarzinho certinho, cada quadradinho no seu lugar. Mas quando começar a produzir o mel, você vai ver o quanto valeu a pena. Você vai ver o quanto valeu a pena. Não desista. Não desista. Seja a mulher que Deus te chamou para ser. Não importa o que o mundo diz, o que as circunstâncias dizem, o que o homem acha. O importante é o que Deus já determinou. Que você tem uma identidade. Você tem um chamado. Que você tem um Deus todo-poderoso. Que pode fazer por você aquilo que você acha que não pode. Deus pode. Porque para Deus nada é impossível. Nada. Então que eu e você possamos assumir esse papel de ser a mulher que Deus nos chamou para ser. Deus me chamou para ser a Eliana. Ele chamou você para ser quem? Seja quem Deus te chamou para ser. Não queira imitar ninguém. Não queira se parecer com ninguém. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Ah, mas como eu vou saber o que Deus me chamou para ser? Ore. Pergunte a Ele. Ele te dirá. Deus te chamou para ser o quê? Pergunte a Ele. Existe um lugar para você. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui por estar. Existe um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Eu nasci com um propósito. Você, eu tenho certeza, nasceu com um propósito. E Deus une propósitos. Deus une propósitos. Pense nisso. Que essa palavra possa falar ao teu coração, que você possa meditar nisso. Que você é importante para Deus. Que o Senhor tem algo especial para você. Que coisas maiores Deus fará. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe de maneira sobrenatural. Beijo no teu coração. Graça e paz.